Olá, querido amigo, nós começamos aqui um projeto muito especial chamado 10 Dias de Oração. Você que nos acompanha aqui no Colégio Adventista de São José do Rio Preto já sabe um pouquinho sobre esse projeto. Mas esse ano nós temos algo novo. Nós começamos agora o nosso podcast, o Podcarp, e nós vamos falar cada dia sobre as obras, as ações do Espírito Santo. O tema é o Espírito Santo e você. Além disso, de uma forma mais específica, vamos falar sobre a personalidade de cada discípulo. Não de todos eles, mas de alguns que nós vimos destaque. Vamos falar como o Espírito Santo agiu através de cada um deles. Mas hoje, no primeiro episódio, nós temos aqui alguns convidados muito especiais. Primeiro eu apresento aqui o professor Milton. Ele que é o nosso amigo, companheiro, já trabalha aqui no colégio há muitos anos e dá aula para todos os alunos praticamente do Fundamental 2 e também para o ensino médio. Professor, explica um pouquinho mais aí, dá um oizinho para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui, participando desse projeto tão legal aí, né, dos 10 dias de oração. É um privilégio trabalhar aqui no Colégio Adventista São José do Rio Preto, já estou aqui há 20 anos, muita gente já passou aí nas nossas salas e estamos aí agora, mais uma vez, com esse projeto de 10 dias de oração, um projeto que nos aproxima mais de Deus. Legal, obrigado por participar com a gente, professor. Eu estou aqui do meu lado com um mito, uma lenda, uma referência aqui entre os alunos, nosso veterano do terceirão, ele é do terceiro ano A, e o nome dele é Roberto, e além de ser um grande amigo, ele está aqui do meu lado como um intermediador, um apresentador também, e ele vai falar um pouquinho dessa experiência. Fala aí, Robertão. É um prazer estar aqui com vocês, meu querido professor, os dois professores, né? É isso aí. Então, eu sempre estudei no Colégio Adventista desde o meu 7º ano. Eu sempre quis participar dos 10 dias de oração, nunca tinha falado isso, mas sempre via os vídeos, sempre via as pessoas na capela, e era uma vontade minha e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Legal, maravilha. Um outro amigo entre nós é o Caio. O Caio ele é estudante agora desse ano do segundo ano A, e ele também está muito animado para participar aqui com a gente, né, Caio? É uma honra participar aqui com o pastor, o professor Milton Roberto. Ainda mais sobre um tema tão legal, 10 dias de oração. É muito gratificante a gente estar aqui falando sobre isso, né? Sobre o quanto isso vai impactar esses 10 dias de oração na nossa vida. É isso mesmo, legal. Podemos começar com uma oração? Vamos orar juntos? Querido e bondoso Pai, obrigado porque nós temos a oportunidade de falarmos mais sobre Ti no colégio. O Colégio Adventista é um colégio que exalta a pessoa de Cristo e nós queremos aprender mais sobre as ações do Espírito Santo através da vida dos discípulos. Esteja conosco neste bate-papo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, hoje nós começamos a falar sobre Felipe. Felipe que foi um discípulo de Jesus. Ele fez parte dos 12 apóstolos. E a primeira consideração que eu faço, antes de fazer perguntas para os meus amigos, é que Felipe, antes de seguir a Jesus, ele seguia João Batista. Ele era um discípulo de João Batista. E isso já mostra um perfil dele bem interessante. Porque a nossa análise aqui é ver a diversidade das personalidades dos discípulos e como mesmo assim o Espírito Santo agiu através deles. E Felipe então se demonstra alguém bem interessado no Messias. Ele já tinha essa predisposição, já via algo diferente em João Batista e fez parte de um grupo seleto deste homem grandioso que preparou o caminho para Jesus. Mas Felipe, antes de eu fazer a pergunta, ele não é o mesmo que aparece lá em Atos. Não sei se alguns amigos eles iam comentar sobre esse assunto. Lá em Atos capítulo 6, são escolhidos 7 diáconos, entre eles um chamado Felipe. É o mesmo evangelista que depois vai dar um estudo bíblico para o etíope em Atos 8, e depois também vai aparecer outros momentos que inclusive ele tinha 4 filhas que eram profetisas. Esse é um Felipe, mas o que nós estamos falando hoje é o Felipe discípulo, o Felipe apóstolo. Ele que antes era seguidor de João Batista e se tornou um dos 12. O perfil dele é um perfil mais racional. E a nossa frase de oração hoje é fé além da razão e do controle. Mas, professor Milton, qual a característica de Felipe que mais te chama a atenção? Eu acho que desde criança, assim, né, quando a gente já estudava a Bíblia,
lia sobre o Espírito de Profecia, Desejado de Todas as Nações, é um livro que marca bem, né, o ministério de Jesus. O que a gente encontra ali? Filipe, ele tem conhecimento, né, de que existe o Messias, apresentado ali aquela ponte de João Batista para Jesus, mas ele não vai sozinho, ele vai atrás do amigo. Então isso é uma característica interessante da pessoa, que a gente às vezes não quer o bem só para nós. Quando a gente descobre o bem, né, a pessoa vai querer que esse bem também sirva para os outros, né? Que aquilo que é legal para mim também seja legal para os outros. E ele vai lá e ele sabe onde esse amigo está, ele conhece as práticas, né, os costumes desse amigo. Então ele era uma pessoa observadora, uma pessoa que estava ali analisando, que estava observando, buscando. Isso eu acho muito interessante nele. É verdade. Robertinho, você tem uma pergunta especial para o nosso amigo Caio? Sempre, né, cara? Queria perguntar quais são as características de Filipe. O pastor deu uma introdução pra gente, o professor Milton falou do que ele mais gostava, mas quais são as características em si de Filipe? Eu fiz uma pesquisa, né, antes de eu vir pra cá, e eu vi um dado muito interessante que fala que Filipe era uma pessoa muito sincera e racional. A gente vê que Filipe ele sempre foi observador. Tipo, ele sempre pensava antes de agir, então ele sempre agia com a razão. E antes dele se tornar um seguidor de Jesus, ele era muito observador e ele gostava muito de questionar. Tipo, ele sempre ali na razão, sempre nunca ia impulsivo na fé. Ele sempre buscava a razão. Então, acho que uma característica bem marcante nele é isso, a razão. Ele é uma pessoa muito racional e sincera, muito questionadora também. Legal. A ênfase nossa, falando sobre Filipe, é nós pensarmos que nem tudo precisa ser explicado para ser vivido. Talvez você que está acompanhando a gente tenha esse perfil, né? Mais racional, mais analítico, mais até talvez questionador. E Filipe provavelmente tinha essas características, mas isso não precisa excluir da sua vida a fé. E é isso que a gente percebe na vida de Filipe, né, Roberto? Para você, o que mais chama atenção aí na vida desse discípulo? Como o professor Milton falou, que ele chamou junto com ele Natanael. E mais uma coisa também que eu acho muito legal foi que Filipe, ele imediatamente já aceitou o chamado dele, né? Então, desde sempre já estava decidido. Ele, não, eu quero seguir a Cristo, quero seguir a Jesus. E desde então ele sempre foi seguindo, sempre foi amando cada vez mais a Cristo. Só que mesmo ele sendo discípulo, muitas vezes a fé dele ele precisava ver. Assim como Tomé, que precisou ver para crer, Filipe também precisava às vezes ver, porque ele era muito racional. Então acho isso uma parte muito legal nele, porque mostra que mesmo o cara sendo escolhido entre os 12 por Jesus, ele cometia os mesmos erros que eu cometo, os mesmos erros que você comete, o Caio, o professor, e me faz chegar cada vez mais próximo de Deus, porque percebe que eu não preciso ser perfeito, porque um cara perfeito já fez isso por mim, entendeu? Pega bastante isso aí. Amém, que legal. Amém. A gente está falando aqui então que mesmo que você tenha um perfil racional, em algum momento você vai lidar com uma situação que você não tem controle, que você não consegue explicar, e está tudo bem. A fé, ela serve também para isso, para te dar um alicerce, para te dar uma rede de apoio, para que você se sinta então mais confortado pelo nosso Deus. Mas eu acho interessante, professor Milton, que você tem esse perfil, né, de estudioso, mais de uma área de formação, você gosta de lecionar, você tem um bom relacionamento com os alunos. Eu queria que também você desse um conselho, assim, já indo para a reta final aqui do nosso podcast, para falar para pessoas que têm esse perfil também. Como que eles conseguem vincular assim, a razão e a fé? Eu acredito que conhecimento, ele é extremamente interessante para nós, na nossa vida e tudo mais. Só que o conhecimento, ele não satisfaz em tudo. E a fé, ela tem um papel especial, ela vai encher, ela vai preencher. Ela vai fazer com que a gente transborde. E é o que a gente percebe na história dos apóstolos em geral, dos discípulos. Na história de Filipe, por exemplo, um sujeito ali que estava buscando aquela coisa toda tal, e aí ele se encontra com Jesus, ele descobre que é aquilo ali que ele queria, e aí ele vai atrás de outras pessoas. E é interessante que a Bíblia não mostra muito ali sobre Filipe, nem sobre os demais. Até porque, e essa é uma grande lição, o importante não era ele aparecer, o importante era Jesus aparecer.
E também aí vem isso para nós. O que é melhor na nossa vida? Será que nós aparecemos ou é Cristo aparecer em nós? Através de nós, por meio de nós. Nós somos os instrumentos. Então, eu acredito que Deus tem um plano muito importante em nos fazer vasos. Se você tem um perfil aí, né, você use essa sua inteligência para o bem, para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual seu e de outras pessoas. Isso vai ser gratificante. Com a fala de vocês, me veio um paralelo na mente com Felipe e André. Parece que eles são essas pessoas dos bastidores, né? Eu lembrei aqui que Felipe, como André que levou outras pessoas a Jesus, Felipe também levou os gregos para Cristo. Eram pessoas estrangeiras, gentios, e ele fez esse meio de campo, que é muito importante. Ele pode não aparecer fazendo um grande sermão, ou estando nos holofotes, né? Com grandes discursos, mas ele foi com certeza essencial e muito usado pelo Espírito Santo. Mas, como eu mencionei, vai ter um episódio só sobre André, a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas eu queria encerrar perguntando para vocês, dentro dessa nossa série de estudos, qual outro personagem que talvez vocês mais anseiam ter essa conversa aqui, esse debate? O que você acha, Caio? Qual que você acha, além de Felipe, um bem interessante para conversar sobre esse assunto? Pode ser... Tipo, a gente tá falando sobre os discípulos. Sim. Pode ser... sem ser os discípulos? Pode também. Pode? Eu gostaria, da gente conversar sobre Davi. Eu acho Davi no Antigo Testamento? Davi sobre o Antigo... Eu acho muito interessante, porque Davi, ele tem vários picos, né? Às vezes ele tá bem, né, com Deus. Às vezes ele tá muito mal, às vezes ele foge. Então é bem legal a história dele. Bacana. O José também, do Egito. José e Davi. Isso. Histórias marcantes mesmo. Para você, Robertinho? Com certeza, João Batista. Para mim, não tem outro discípulo melhor que ele. Discípulo amado, né, pastor? O João do Evangelho. Isso. Tem o João e o João Batista, né? É o João que preparou o caminho ou o João, o discípulo amado? Que preparou o caminho. O João Batista. Batista. Ele também era amado. Jesus. É verdade. Não um discípulo amado. Então, eu tô aprendendo com o então, ele aprendendo. Legal. Mas que preparou o terreno, que batizava, né? Que batizou Jesus. Sim. E pra mim, esse cara é fera demais. Não tem. Legal. E pra você, professor Milton? Eu gosto de João, o evangelista. O apóstolo. Legal. Para mim é um personagem do Novo Testamento assim extremamente marcante. Escritor do Apocalipse, do Evangelho e das cartas também. A teologia dele me marca. Sim, tem uma ênfase específica, né? Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nós testemunhamos, é disso que nós estamos falando. Legal. Isso o máximo. Pessoal, é isso. Na nossa série dos 10 dias de oração, se chama O Espírito Santo e Você. Nós estamos vendo que cada discípulo tem uma personalidade diferente, mas o mesmo chamado. E você, com as suas características, do seu jeitinho, pode também ser muito usado pelo Espírito Santo. Então, continue acompanhando a gente, teremos outros episódios e até a próxima. Deus abençoe vocês.